Bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um dia de devocional, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Espero que vocês estejam bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Shalom, Theo, bom dia. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém, queridos? Estava com saudade de fazer live, mas o meu corpo físico não estava me ajudando, amém? O meu corpo não estava colaborando muito para que eu pudesse fazer a live, mas estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, retornamos aquilo que o Senhor nos confiou, até o momento em que Ele mande parar, amém? E não chegou esse momento, então nós seguimos firmes, seguimos no propósito de Yahvé, para que a gente possa, em nome de Jesus, alimentar todos os dias aqui, amém? O Espírito, através do Espírito do Senhor. Estou melhor, graças a Deus, eu estou melhor. Eu estava com, esses dias, queridos, eu fiquei com muito mal do meu intestino, do estômago. Então eu estava muito, mas muito mal mesmo, com muita dor de cabeça, muito mal-estar, com crise de enxaqueca. Depois de um certo tempo, no período da vida de uma mulher, as coisas mudam, sabe? E aí a gente tem que passar por essas adaptações aí que o corpo da gente é a lei da vida, né? E aí o meu corpo está passando por essas adaptações, então por isso que eu fiquei um pouquinho afastada esses dias, porque eu estava impossibilitada literalmente de fazer, só fiquei deitada a maioria dos dias, assim, né? Os 2 primeiros dias. Depois eu consegui levantar, deu uma melhorada, mas hoje é que eu estou 100% para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então eu estou bem, muito obrigada pelas orações. Teve muitas pessoas que me chamaram no privado, falando que estavam orando por mim, que estavam orando pela minha casa, pela minha família. Amém? Eu agradeço, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês e que cada oração, cada súplica que vocês ofereceram a mim suba como memorial, amém? Diante da presença de Deus e que o Senhor conceda a vocês tudo aquilo que vocês buscam e desejam, amém? Porque vocês se dispõem aí em orar e interceder, vocês entendem, amém? O que é ser corpo, o que é ser unidos uma família em Cristo. Amém? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a cada intercessão, eu agradeço a cada oração e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus de forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar aqui. Bom dia, Anne, bom dia, Sara, bom dia a todos vocês, amém? Vamos orar para que a gente possa dar início ao nosso devocional, em nome de Jesus. Eu coloquei aqui que nós vamos ler hoje Jeremias 40, amém? Para que a gente possa finalizar o que ficou faltando do devocional, do último devocional que nós lemos, 2 Crônicas 17. Hoje nós vamos continuar aqui com Jeremias 40 e vamos ver o que o Senhor tem para nos ministrar nesta manhã, amém? Antes de mais nada, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos concedeu a permissão de estarmos aqui reunidos mais uma vez, ó Pai, como corpo, como os teus filhos, ó Pai, que anseiam o Senhor em ouvir pela tua palavra todos os dias e que o Senhor nos permite, Pai, de termos o devocional e nos alimentar pela manhã, Pai. Pai, nós seguimos como os sacerdotes do Antigo Testamento, que pela manhã, Senhor, colocavam lenha pelo altar, para que o altar, Pai, permanecesse, Senhor, aceso constantemente durante todo o dia, Pai. E todas as vezes em que nós estamos reunidos aqui, Senhor, em Teu santo nome como corpo, nós estamos, Senhor, colocando lenha nos nossos altares. Nós estamos, Senhor, recebendo os direcionamentos e o maná do céu, Pai, para que nós possamos, Senhor, prosseguir durante o dia, prosseguir durante a semana, e nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome pela tua permissão e pelo teu amor, Pai, de nos conceder este período precioso, Pai, em unidade, Senhor, com os meus irmãos e as minhas irmãs. Pai, eu entrego o domínio e o controle desta live nas tuas mãos. Assim, Senhor Jesus, como também da minha vida. Pai, passa uma tenaz nos meus lábios, Pai. Prepara o nosso espírito para aquilo que vai ser derramado. Aquieta as almas, tira toda a ansiedade, coloca a paz que excede todo entendimento, Senhor, dentro dos pensamentos. Tampa os ouvidos para a mentira do inferno.
Abre os olhos para a verdade dos céus. Pai, em nome de Jesus, repreenda o Senhor o espírito do homem. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor disponibilize agora, Pai, anjos da mais alta patente espiritual para fazer, Senhor, em nome de Jesus, a escuderia desta live. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, afaste de nós, em nome de Jesus, todo principado e potestade local. Pai, nós amarramos e amordaçamos com cordas de fogo todos os espíritos malignos, oportunistas, opressores, que queiram trazer contenda, divisão, trazendo, Senhor, religiosidade, incredulidade, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre nós, nesta manhã, a porção da sabedoria de Yeshua. Pai, em nome de Jesus, traga, Pai, o espírito da revelação da palavra. Nós precisamos ouvir aquilo que está por trás da letra, não aquilo que eu tenho para falar, mas aquilo que o Senhor vai falar através de mim. Por isso que o espírito da profecia que é Cristo esteja sobre nós nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, que a sabedoria do eterno, Senhor, esteja em nosso meio, Pai. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Senta na cadeira de honra, Espírito Santo de Deus. E que o Senhor use o cetro de justiça, Pai, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ebenezer, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você que está aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que a graça, o poder e o amor de Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Nos reunimos aqui de segunda, quarta e sexta para que a gente possa fazer o nosso devocional. E hoje nós vamos ler o livro do Antigo Testamento, continuando o texto que nós paramos, amém? Em Jeremias 40. E nós vamos ver aqui, o título da minha tradução está dizendo A Libertação do Profeta Jeremias. Então a gente viu que Jeremias aqui foi preso, amém? Porque ele estava ali cumprindo uma vontade do Senhor. Mas nós vimos também que a graça e a misericórdia de Deus e o favor de Deus sempre esteve sobre a vida de Jeremias. Amém? Por quê? Porque ele era um homem temente e obediente ao Senhor. E o Senhor nos fala que todas as vezes em que nós somos tementes e obedientes ao Deus vivo de Israel, a sua graça, o seu poder, o seu cajado nos consola, a mão forte nos protege. Nós precisamos apenas ser fiéis e permanecer no caminho. Amém? Porque ele não se aparta de nós. É nós que nos apartamos muitas vezes dele. E aqui em nenhum momento Jeremias se apartou da presença do Senhor por conta que ele estava sendo perseguido, e em nenhum momento também Deus se apartou da presença dele. Amém? Deus estava lá, guardando, protegendo, até que chegou o dia da libertação de Jeremias. Então, Jeremias 40, versículo 1. Então Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradão, libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado, entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo conduzidos para o exílio da Babilônia. O comandante da guarda levou Jeremias e lhe disse: Foi Yahvé, o teu Deus, que determinou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor cumpriu e fez como tinha profetizado. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecastes contra o Eterno e não obedecestes a tua palavra. Contudo, eis que hoje eu te liberto das correntes que prendem as tuas mãos. Se desejares, és bem-vindo em minha companhia rumo à Babilônia, e zelarei para que seja cercado de todos os cuidados. Contudo, se preferires não vir comigo para a Babilônia, não venhas. Observa, eis que toda a terra está diante de ti. Vai para onde te parecer bem e conveniente. Entretanto, antes de Jeremias responder, o comandante da guarda Nebuzaradã lhe propôs: Volta, pois, a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador da cidade de Judá, e vive com ele entre o povo, ou parte para qualquer outro lugar onde desejares habitar. Então o comandante lhe deu provisões para a viagem e um presente, e o deixou seguir seu caminho. Sendo assim, Jeremias foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu em sua companhia, vivendo entre o povo que havia ficado na terra. Queridos, essa passagem aqui, ela vai muito de encontro com um vídeo que eu postei ontem, de uma live do ano passado, do dia 26 de dezembro.
que Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, para falar comigo e com você. Deus, Ele não segue cartilha. Amém? Um dia Deus trabalha de uma forma e no outro dia Deus trabalha de outra forma. O que o Senhor está querendo dizer é que um dia Ele vai falar na boca de grande para você e no outro dia Ele vai usar o menor da tua casa para falar com você. Um dia Ele vai falar de forma clara, objetiva, explanada, e você vai ter pleno entendimento de que é Deus falando com você. No outro dia, Ele vai falar através de uma formiga, Ele vai falar através de um sopro da árvore, Ele vai falar através do vento passando, do sol queimando, e você vai ter que ter discernimento e discernir aquilo que o teu pai está querendo falar para você. Muitas vezes, a gente perde a oportunidade de ouvir Deus, porque a gente acha que Ele vai trabalhar sempre da mesma forma e falar da mesma forma. Aqui Deus falava face a face com Jeremias. Jeremias era um profeta, ele tinha intimidade de ouvir Deus. Deus falava claras com ele. Só que aqui nesta passagem específica, Deus usou o quem? Usou Nebuzaradã. Usou aqui aquele homem que era comandante da guarda para falar com ele. E olha que interessante que no versículo 2, olha o que Nebuzaradã diz para Jeremias. Eles não eram, amém, seguidores de Yahvé. Eles não cultuavam o Deus Todo-Poderoso. A Babilônia tinha diversos outros ídolos. Eles cultuavam outros ídolos. Mas Deus, quando quer falar, Ele fala na boca de quem Ele quer. Ele fala do jeito que Ele quer. E muitas vezes nós estamos com arrogância, com prepotência, achando que aquelas pessoas que estão dizendo algo ali, mas onde já se viu essa pessoa falar algo que faz sentido? Olha no versículo 2, aqui do capítulo 40, que diz assim: o comandante da guarda levou Jeremias, ele disse. Então Nebuzaradã foi quem disse: foi Yahvé, o teu Deus, que determinou essa catástrofe contra este lugar. Eles não cultuavam ao Deus de Israel. Mas eles tinham pleno conhecimento que tudo que estava assolando sobre Israel, sobre aquele lugar, foi porque Deus tinha determinado. E aí ele continua dizendo, e o Senhor cumpriu e fez como tinha profetizado. Então aqui Nebuzaradã está dizendo, a palavra do Senhor se cumpriu sobre esse povo. Aquilo que você profetizou é real. Aquilo que você falou aconteceu. Sabe por quê, queridos? Às vezes, Deus vai dar palavra para você falar para alguém e muitas vezes no teu íntimo, no teu coração, porque nós somos seres humanos falhos, suscetíveis ao erro, você vai ter dúvida daquilo que você ouviu. Você vai ter dúvida de que aquilo que você foi usado para falar para o teu marido, para o teu cônjuge, para os teus filhos, para o teu amigo, ou seja, para quem for, você vai começar a entrar num colapso ali de emoções e falar, será que realmente foi Deus que falou comigo? Será que realmente essa palavra vai acontecer? Ou talvez você recebeu uma profecia e você fica ali achando, será que realmente isso que eu ouvi vai acontecer? E aqui Deus usou Nebuzaradã para falar, olha, foi o Senhor que fez isso. O Senhor cumpriu e fez como tinha profetizado, portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecastes contra o Eterno e não obedecestes a voz e a palavra. Deus usou uma pessoa aqui ímpia, Nebuzaradã era um ímpio. Nebuzaradã, ele nem fazia parte do povo de Deus. E Deus o levou ali para falar tudo isso que está acontecendo sobre a sua vida na vida de vocês é por conta da desobediência à voz de Deus e à palavra. Então Deus usa, queridos, quem Ele quer, da forma como Ele quer. Basta a gente estar sensível à sua voz. Basta a gente não ter arrogância no nosso coração. Basta você estar com o seu coração disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque às vezes você tem clamado, orado, jejuado, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, e Deus fala, mas a gente não quer ouvir. E Ele fala na boca de quem Ele quer. E talvez você seja aqui como Jeremias. Essa pessoa que você está falando, você está alertando, você está
sendo usado pelo Senhor para alertar sua casa, para alertar seu marido, para alertar seus filhos, para alertar sei lá quem, e você está vendo como um preso. Mas o Senhor está dizendo, calma. Calma, porque as palavras que saem da sua boca vêm direto do meu espírito. Vamos continuar, versículo 7. Então, concluindo, fechando aqui os primeiros 6 versículos, amém? Jeremias, então, ele escolheu, ele ouviu, ele optou em ficar na Babilônia ou ir e ficar por volta ali da casa de Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, que era o rei que tinha sido constituído governador. E Jeremias escolheu ficar no meio do povo. E o favor do Senhor estava sobre a vida dele. Por ele ter sido fiel. Mais uma coisa aqui que o Senhor me faz lembrar. Por ele ter sido fiel, o Senhor enviou provisões a ele. A gente viu aqui, se você trazer aí na tua memória, que a terra foi desolada. Mas aqueles que eram fiéis, o que aconteceu? Nabucodonosor, ele deu o quê? Plantios. Ele deu coisas àqueles que eram humildes no espírito. Ele abençoou aqueles que permaneciam, os pobres. Ele abençoou. Deus usou a vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para abençoar aquele povo que iria ficar. Então, aqueles que estavam pobres, aqueles que não iram para o cativeiro, mas eles receberam provisão do Senhor. Eles receberam favor de Deus. Então, quando a gente permanece fiel ao Senhor, a gente recebe favor de Deus. E não é porque Deus trabalha por barganha, mas Deus recompensa a fidelidade. Isso é Bíblia, isso é palavra. Está lá em Deuteronômio 28. Que se você obedecer às leis do Senhor, que se você obedecer à palavra de Deus, que se você cumprir princípios, a felicidade, a prosperidade, a longanimidade, tudo que é aquilo de bênçãos vai vir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, com uma condição: seja fiel, seja obediente, seja temente, cumpra princípios, não trabalhe, não negocie os seus valores. E aqui, Jeremias, ele foi fiel até o ponto de ele ser jogado dentro daquela cisterna, ao ponto de ficar acorrentado, e depois o Senhor trouxe provisão para ele continuar a vida dele. Versículo 7. Gedalias decide viver em Mispa. Quando os chefes das forças que estavam no campo e os seus soldados souberam que o rei da Babilônia havia estabelecido Gedalias, filho de Aicã, como governador da terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças aos mais pobres da terra, que não haviam sido deportados para a Babilônia, foram encontrar-se com Gedalias em Mispa. Eram eles Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate e Jezanias, filho do Macatita, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados, dizendo: não tenhais qualquer receio de vos sujeitar aos babilônios. Habitai na terra e submetei-vos ao rei da Babilônia, e assim sereis bem-sucedidos. O que o Senhor está dizendo aqui é: independentemente de onde você estiver com a planta dos teus pés, seja obediente. Seja obediente à liderança que lhe foi instituída. Queridos, isso aqui é uma chave no mundo espiritual. Por quê? Porque toda liderança é levantada e instituída por Deus. Ninguém chega a um cargo de governo, ninguém chega a um cargo de autoridade se aquela pessoa não tiver por autorização do Senhor. Então, o que nós temos que fazer é nos submeter. É isso que está dizendo aqui. Não tenhais qualquer receio de vos sujeitar aos babilônios, porque eles estavam
indo cativos, eles foram cativos ali, eles estavam também sobre o governo da Babilônia, por mais que tinha governador na terra de Israel, ali no povo de Judá, existia alguém que mandava acima do governador, e esse alguém era Nabucodonosor. Então aqui o que eles estão dizendo é, não tenhais qualquer receio de vos sujeitar aos babilônios, habitai na terra e submetei-vos ao rei da Babilônia, e assim serei bem-sucedidos. Porque, queridos, quando nós não nos submetemos à autoridade que nos foi constituída, nós entramos dentro de um estágio, dentro de um período no mundo espiritual de rebelião. Quando nós não nos sujeitamos, amém? À vontade de Deus, nós nos tornamos rebeldes. E quem é o pai da rebelião? Lúcifer, Satanás. Ele que se rebelou contra o Senhor. E muitas vezes a nossa vida não está andando, muitas vezes a gente está patinando nas nossas vidas, nas finanças, principalmente nas finanças. Por quê? Porque a gente está sendo rebelde. A rebelião trava o céu. A rebelião impossibilita você de acessar as dimensões do céu. Então, todas as vezes em que nós nos tornamos rebeldes, nós estamos o quê? Parando as bênçãos do Senhor de fluir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque aqui está muito bem claro, submetei-vos ao rei da Babilônia e assim sereis bem-sucedidos. O que o Senhor está dizendo aqui de forma clara e objetiva é o quê? Se você for obediente, você vai ser bem-sucedido. Se você não se submeter, você não vai ser sucedido. E muitas vezes a gente não está se submetendo a quem? A Deus. Aí a gente acha que é o quê? O capeta. Ai, a minha vida financeira está travada. Ai, porque meu casamento só está em confusão, porque a minha casa virou um pandemônio, porque a minha vida está de perna pro ar. Você já parou e viu o porquê que está assim? Nem tudo é macumba, nem tudo é trabalho, nem tudo é alguém que está com inveja, nem tudo é espírito maligno que está lá rondando. Às vezes é só o seu coração desobediente. E às vezes não é nem por uma autoridade terrena, é desobediência ao pai. É porque Deus está mandando fazer e não faz. É porque Deus está mandando se sujeitar a ele e não se sujeita. É porque você, às vezes, ou eu, estamos escolhendo qual parte eu vou obedecer. Qual parte que eu vou agir. Ah, não, isso daqui eu faço, esse daqui eu não faço. Ah, isso daqui é legal, isso aqui agrada a minha carne, isso aqui não agrada a minha carne, então eu vou tirar. Mas o Senhor está dizendo, assim serei bem-sucedido se você se submeter ao rei da Babilônia. Aqui o Senhor está dizendo que eles seriam abençoados se submetesse ao rei da Babilônia. Vamos lá. Eu, porém, continuarei vivendo em Mispa, para vos representar perante os babilônios que vierem a nós. Vós, contudo, colhei boas uvas para fazer vinho e as frutas de verão, bem como as olivas para fazer o azeite puro. Armazenai tudo isso em vossos jarros e estabelecei-vos em paz nas cidades que ocupastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que viviam em Moabe, entre os amonitas e em Idom, os que encontravam em todos os países, tomaram conhecimento que o rei da Babilônia tinha permitido um remanescente Judá, e nomeado Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como autoridade sobre eles. Todos os judeus de todas as partes para onde foram expulsos retornaram rapidamente para a terra de Judá, até Gedalias em Mispa, e colheram grande quantidade de uvas para o vinho e boas frutas de verão. O que o Senhor está dizendo aqui é, queridos, hoje o Senhor também levanta, e já tem levantado, e vai continuar levantando os seus remanescentes. Hoje, talvez, você é esse remanescente. Hoje, eu sou essa remanescente. Por quê? Porque o Senhor envia os seus remanescentes para tomar conta do lugar para que os filhos voltem. E qual que é o papel de um remanescente? Exatamente, tomar conta. Cuidar, tomar conta daquilo que é do Pai. Deus tem cuidado com tudo, queridos. Vocês conseguem entender que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz? Até mesmo no momento de punir os filhos dele, o Senhor, ele é soberano.
Ele mandou aqui, a grande maioria da população foi cativo para a Babilônia, por quê? Por conta das desobediências, porque ele levantou Jeremias como uma boca profética, ele levantou Jeremias como profeta do Senhor, aquele que ouvia a vontade de Deus para trazer a vontade para o homem, a vontade de Deus para o homem, e o Jeremias passou aqui quase que 40 capítulos alertando o povo, arrependa-se, arrependa-se, vocês precisam destronar os ídolos, vocês precisam parar de adorar Será, vocês precisam parar de cultuar Baal, vocês precisam parar de ficar se dando aos prazeres da carne, arrependam-se, parem com isso, e ninguém deu ouvido. E aí o que aconteceu? Deus levou o povo cativo para a Babilônia. Só que ao mesmo tempo que ele levou o povo cativo para a Babilônia, em alguns versículos anteriores, ele já tinha liberado a promessa de que o Messias viria. De que haveria um tempo em que tudo isso, o jugo iria ser tirado, que as iniquidades iriam ser quebradas. E aqui ele preservou um povo, ele preservou aqui, amém, através de Gedalias, filho de Aicã, um povo para guardar daquela terra. Então, o Senhor sempre vai deixar um remanescente, querido. O Senhor sempre vai levantar um que vai cuidar daquilo que é dele, porque ele sabe o quê? Que os filhos retornarão. Aleluia! Os filhos, ele sempre volta para o pai. O que eu estou querendo dizer, querido, é que às vezes pode ter um rebelado aí no meio da tua família. Ou talvez você seja esse rebelado. Só que existe remanescente que está lutando e orando por você. Ou você é o remanescente que está orando e lutando por essa alma que se desviou. Porque essa alma um dia ela vai voltar para o Pai. Esse povo vai voltar para o Pai. E quando voltar para o Pai, vai ter o quê? Quantidade de uvas para vinho e boas frutas de verão. Vai ter alimento. Todos nós somos coparticipantes da obra de Cristo. Todos nós somos coparticipantes do reino de Deus. Todos nós fomos chamados por um propósito, para um propósito maior. E qual é esse propósito maior? Revelar a face de Yeshua, revelar a face do Messias, mostrar que todos nós devemos fazer o caminho de volta ao Pai, que todos nós devemos fazer o caminho de volta e escutar a voz do Mestre. Então, eu quero dizer para você que talvez você é esse remanescente. Não desista. Às vezes é cansado. Às vezes é um fardo muito grande. Ai, mas eu não estou dando conta tudo sozinha. Você não está sozinha, você não está sozinho. Porque se você tivesse sozinha, se você tivesse sozinho, você não tinha chegado até aqui. Amém? Faz sentido? Porque nós não temos força natural. A partir do momento em que eu e você entregamos a vida para Cristo, nós não temos força natural para prosseguir. Nós não temos força natural para ir adiante. Porque o inimigo das nossas almas vai estar constantemente ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar para fazer eu e você desistir. Então, mesmo que você não veja, mesmo que talvez você não sinta, Deus é contigo, te dando graça, sabedoria, força, para que você possa prosseguir. É que muitas vezes a gente vive no automático. Às vezes a gente se esquece que nós só estamos de pé porque Deus é conosco. Porque no natural, queridos, nós não estaríamos de pé. Quantas ciladas Satanás tem preparado para mim e para você? Quantas armadilhas para que a nossa alma caia nos pecados da carne? Deus tem nos livrado. Então, Ele está comigo e com você em todo o tempo todo. Ele está comigo, com você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esses dias é que eu fiquei mal, Deus usou a vida de uma irmã. Eu amo muito a vida dela em Cristo e ela sempre é usada como boca de Deus para falar comigo. Às vezes a gente acha que só a gente é boca de Deus, né? E ela foi usada muito, num dia que eu estava muito debilitada, muito mal, assim. E profeta também tem esses momentos de alto e baixo, viu, queridos? E Deus usou a vida dela para trazer o texto de Isaías, em que ele fala, em que ele revigora o cansado. Eu não me lembro agora o texto de cor, porque eu sou péssima para lembrar, mas se alguém souber aí de cor qual é a referência bíblica, amém? Eu só lembro das passagens, eu não lembro o número de referência Isaías, isso e aquilo. Mas ela foi usada de uma forma muito poderosa para falar que Deus,
ele revigora o cansado, ele dá força ao jovem para que voe como uma águia. E aquilo entrou dentro da minha alma, e aquilo me trouxe força novamente no espírito. Então é isso que o Senhor fala, queridos. Às vezes a gente se sente cansado, às vezes se sente desmotivado, às vezes os ataques vêm na nossa saúde, às vezes os ataques vêm nas nossas finanças, porque o inimigo não vai desistir. Queridos, o inimigo não vai desistir de fazer você desistir, de tentar fazer você desistir. O papel dele é, como eu costumo dizer aqui para vocês, ele tem toda a paciência do mundo. Se tem uma coisa que Satanás não é ansioso. Ele lança a ansiedade sobre os filhos de Deus, para que a gente acelere o processo, para que a gente perca o foco, para que a gente ache que Deus não está conosco, para que a gente meta os pés pelas mãos. Isaías 40, 29. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Eu vou ler aqui Isaías 40, 29, só para vocês verem, amém? Que foi o que Deus usou a vida da irmã para falar. Ó, Isaías 40, 29. Vamos lá. Aqui. Faz forte o cansado e multiplica o vigor do que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Então, queridos, o Senhor, ele faz forte aquele que está cansado, ele multiplica o vigor daqueles que estão fadigados. O Senhor é comigo o tempo todo, o Senhor é com você o tempo todo, o tempo inteiro. O tempo inteiro o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Por mais que você ache que não. Ele sempre vai deixar um remanescente e ele sempre vai trazer graça e força ao remanescente. Por quê? Porque nós somos coparticipantes da obra de Deus. Como eu estava dizendo, o inimigo ele não tem nenhum pingo de pressa de tentar fazer eu e você cair, de tentar fazer eu e você se desviar, de tentar fazer eu e você achar que ele não é comigo e que ele não é com você. Mas eu quero dizer que o Senhor é contigo o tempo inteiro, o tempo todo. Mesmo que você não veja, mesmo que você não acredite, mesmo que você fala, não estou aguentando mais, o Senhor, ele é contigo. Ele é a tua rocha. Ele é o teu baluarte. Ele te esconde debaixo das tuas asas. Ah, se você soubesse o que estava preparado contra a minha vida e contra a tua vida durante a noite, durante este dia, durante essa semana. Mas ele já deu ordem aos anjos dele para te guardar, para proteger, para blindar, para te selar. Ele te esconde debaixo das asas dele, querido. Você não está só. Você é um remanescente do eterno. Por mais que às vezes você se veja como esse povo que foi levado cativo para a Babilônia, o Senhor está dizendo aqui, permaneça fiel. Não negocie os seus princípios. Por mais que talvez você está sendo ali atacado, confrontado por alguma autoridade, seja o seu chefe, seja o seu líder da igreja, seja o seu pastor, permaneça fiel até o momento em que Deus pegar e falar, levanta a sua tenda e parta para outro lugar. Mas não desonre. Não crie rebelião. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não sabemos ouvir. A gente é péssimo a ouvir. Às vezes a gente escuta algo que desagrada a nossa alma e a gente vai lá e a gente não tem domínio próprio e a gente rebate. E aí a gente traz confusão para o nosso meio. E aí a gente gera um espírito de rebelião. Porque aí o que acontece? As outras pessoas que também não estão ali, amém? Confortáveis com essa situação, começam a tomar dor. Começa a tomar, ai, mas aconteceu isso. E aí começa uma rebelião generalizada. Por quê? Porque uma pessoa não teve domínio próprio de pegar o seu ego e colocar dentro da sacola e ficar, eu vou ficar quieta aqui, deixa eu falar. Eu sei que isso é processual. Eu sei que isso faz parte. Vamos lá, versículo 13. Gedalias corre risco de morte. Joanã, filho de Careá,
E todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispa e lhe advertiram: Tu não sabes que Baales, reis dos Amonitas, mandou Ismael, filho de Netanias, com o objetivo de tirar-te a vida? Contudo, Gedalias, filho de Aicã, não acreditou no que eles disseram. Então Joanã, filho de Careá, teve uma conversa em particular com Gedalias em Mispa e lhe sugeriu: Peço-te que me deixes ir e matar Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém saiba. Por que motivo ele teria direito de tirar-te a vida, de modo que fossem dispersos todos os judeus que se uniram a ti e fosse exterminado o remanescente de Judá? Todavia, Gedalias, filho de Aicã, desencorajou Joanã, filho de Careá, considerando: Ora, não tomes uma atitude drástica dessas, porquanto o que estás pensando sobre Ismael não é verdade. Queridos, eu vou continuar aqui, amém? Para que a gente possa entender. A morte de Gedalias. E aconteceu que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens, capitães do reino em sua companhia, à presença de Gedalias, filho de Aicão, e Mispa. E ali reunidos repartiram e comeram pão. Então levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e passaram ao fio da espada Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia colocado como governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, assim como os soldados dos caldeus babilônios que se encontravam ali. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguma pessoa ficasse sabendo do ocorrido, 80 homens que haviam raspado a barba, rasgado suas vestes e feito cortes pelo corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereais e incenso puro para depositar no templo da casa de Yahvé. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrá-los. Ele caminhava em prantos na direção deles. Assim que os encontrou, exclamou: Vinde, pois, depressa, pois aonde se encontra Gedalias, filho de Aicã? Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com eles os mataram e atiraram seus corpos em uma cisterna. Contudo, 10 deles conseguiram rogar a Ismael: Não nos mates. Temos muito trigo, cevada, azeite e mel. Tudo isso está escondido no campo. E por esse motivo ele os deixou em paz e não os matou com todos os outros. O poço no qual ele jogou os homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, tinha sido cavado pelo rei Asa, com o objetivo de se defender de Baasa, rei de Israel. E assim Ismael, filho de Netanias, encheu esse poço de cadáveres. Ismael tomou os prisioneiros, todo o restante do povo que estava em Mispa, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradão, o capitão da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou como cativos e atravessou o território de Amon. Vai prestando atenção, querido. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os soldados para guerrear contra Ismael e o encontraram perto do grande açude de Gibeão. Assim que todas as pessoas levadas por Ismael como prisioneiras viram Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças militares que se aproximavam com ele, ficaram muito alegres. Todo o povo que Ismael tinha levado cativo da cidade de Mispa virou as costas e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã, juntamente com 8 homens, e foi para o território de Gibeão. Vamos continuar aqui. O êxodo para o Egito. Então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes e comandantes do exército que eles estavam, levaram todos os que tinham restado de Mispa, os quais ele tinha livrado de Ismael, filho de Netanias, depois que havia assassinado Gedalias, filho de Aicã. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais e eunucos que serviam no palácio real, todos que ele tinha trazido de Gibeon. E todos partiram e caminharam até parar em
Jerutiquimã, próximo de Belém, na direção da entrada para o Egito. Desejavam ansiosamente escapar dos soldados dos caldeus babilônios. Estavam com medo, porquanto Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia instituía governador de Judá. Então, vamos lá, para que a gente possa continuar aqui. Queridos, vocês conseguem entender o que o Senhor fez aqui? Deus deixou um remanescente sobre a terra do povo de Judá. Preparado, guardado, o povo estava feliz. O povo estava ali, amém? Obedecendo a palavra do Senhor. Porém, nós não entendemos o modo de Deus agir. Nós não tenta entender, como foi falado no início. Não tenta entender a forma de Deus falar, não tenta entender a forma de Deus agir, não tenta entender a forma de Deus trabalhar sobre a sua vida. Porque na sua cabeça pode ter dado um nó aí agora. Tá, mas se ele era remanescente, se ele foi levantado por Deus ali para permanecer como remanescente, por que Deus permitiu que ele fosse morto? Porque existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu, querido. Existe um propósito de Deus em todas as coisas debaixo do céu. Tudo tem um porquê e tudo tem um para quê. Então, o que o Senhor está querendo dizer na minha vida e na tua vida é que nada que está acontecendo com você é por acaso. Nada do que aconteceu com você até hoje é por acaso. Porque aos olhos humanos, naturais, normais, não faz sentido esse homem aqui ter sido morto. E não somente ele, aquele povo que se compadeceu da dor dele, eles chegaram até mesmo a raspar as suas barbas, porque a barba era um sinônimo de autoridade, era o sinônimo de que um homem, ele era ali, amém, temente ao Senhor, porque no Antigo Testamento tinha as ordenanças de que o homem não poderia raspar os seus pelos, não poderia cortar os seus cabelos, não poderia cortar as suas barbas, por isso que os rabinos até hoje têm os cabelos compridos e as barbas longas, porque eles ainda vivem ali, amém? Porque ele tem muitos deles, principalmente os ortodoxos, eles não acreditam que Cristo é o Messias, então eles não vivem a nova aliança, eles vivem a velha aliança. E pela velha aliança era proibido cortar-se o cabelo. Aquele povo, por ter tanto amor a Yahvé e reconhecer o cuidado de Yahvé através ali, amém? Da vida de Gedalias, começou a cortar as suas barbas, raspando a barba, rasgou as vestes e fez cortes de corpo, porque, meu Deus do céu, o que aconteceu? Por que eles foram ali? Por que eles morreram? Foram levar incenso ao templo do Senhor. Foram levar incenso, amém? Ao templo do Senhor. E ali o que aconteceu? Ismael acabou matando também esses homens. Mas existe um porquê e existe um para quê, queridos. E aí eu não vou parar aqui de ler, porque senão vocês não vão entender o contexto daquilo que o Espírito Santo está tentando ministrar. Amém? Então, o que aconteceu? O povo saiu da terra. Então, foi um povo para onde? Para a Babilônia. E outro povo que estava ali, juntamente com Gedalias, foi para onde? Para o Egito. E aí a gente vai continuar aqui. Dá tempo? Dá tempo. Amém? Jeremias roga para não irem ao Egito. Escuta isso aqui. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se achegaram a mim e rogaram: ó profeta Jeremias, suplicamos que aceites o pedido que fazemos diante de ti, para que intercedas junto a Yahvé, teu Deus, em nosso favor, por todo este remanescente, porque, como podes observar, somos poucos que sobreviveram de uma grande multidão. Ora, pois para que Yahvé, o Senhor teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Diante desta petição, repliquei-lhes: eis que eu vos atenderei e orarei ao Senhor vosso Deus conforme o vosso pedido. E vos declararei exatamente o que Yahvé vos responder, sem vos ocultar nada. Então, aqui, o povo, amém, estava aqui partindo, querendo ir para o partido do Êxodo, amém? Para ir para onde? Para voltar para o Egito, sendo que Deus já os tinha tirado do Egito.
E aí Deus, eles rogaram ao profeta Jeremias para que ele orasse, porque Deus só falava através dos seus profetas naquele tempo. E aí ele falou, tudo bem, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar. Vocês querem ouvir? Eu vou orar. Só que eu vou falar sem vos ocultar nada. Então disseram a Jeremias que Yahvé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos tudo de acordo com o que o Senhor, o teu Deus, nos ordenar por intermédio da tua pessoa. Seja a resposta boa, seja má. Obedeceremos a voz de Yahvé, o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, a fim de que tudo ocorra de modo proveitoso para conosco, obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus. 10 dias se passaram, e a palavra de Yahvé chegou a Jeremias, e a resposta à sua oração. Deus está dizendo que não é todo dia, toda hora, que você vai orar e que você vai ter resposta. A resposta do Senhor vem na hora que Ele quer. O direcionamento do Eterno vem na hora que Ele quer. Basta a gente aprender a esperar. Aprenda a esperar. Aqui o povo falou, não, a gente vai fazer tudo o que você falar. Seja o direcionamento ruim ou seja o direcionamento bom. O que for para fazer, a gente vai fazer. Jeremias, beleza. Ele orou e depois de 10 dias, só depois de 10 dias é que a resposta veio. Então Jeremias convidou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães do exército que havia com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes sociais, e lhes declarou: eis que assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a ele a vossa petição. Se ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei. E eu vos plantarei e não vos arrancarei, porquanto o meu pesar é demasiado ao contemplar os efeitos da desgraça que fiz cair sobre vós. Agora, pois não mais recais o rei da Babilônia, quem vives temendo, ordena o Senhor, pois eu estou convosco para vos salvar e vos livrar das mãos dele. Eu vos concederei minha compaixão e farei que ele vos permita retornar à terra que vos pertence. Entretanto, se disserdes, não permaneceremos nessa terra, e deste modo desobedecerdes a voz de Yahvé vosso Deus, e se decidirdes proclamardes, não, de modo algum ficaremos aqui, eis que iremos para o Egito, onde não enfrentaremos batalhas, nem ouviremos o som das trombetas de guerra, e nem passaremos fome e necessidade, e ali nos estabeleceremos. Advirto-vos, neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Todo-Poderoso dos exércitos, Deus de Israel. Se estáis decididos a ir para o Egito, a fim de fixar residência ali, então a espada que tanto temeis vos alcançará ali mesmo, e a fome que tendes igual pavor vos perseguirá de perto, ainda que estejam nas terras férteis do Egito, e ali havereis de perecer. Assim sucederá com todos os que decidirem partir e habitar no Egito. É certo que morrerão ao fio da espada, pela fome e mediante as doenças epidêmicas. Nenhum deles sobreviverá, nem escapará do mal, e eu farei com que os atinja. Assim, portanto, diz Yahvé, o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: como o meu furor foi despejado sobre os habitantes de Jerusalém, de igual modo a minha ira será derramada sobre vós, assim que entrardes no Egito para lá morar. Sereis objeto de maldição, horror, desprezo e ofensa, e jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, eis que Yahvé vos ordenou: não entreis no Egito para lá estabelecer vossa morada. Estai, portanto, todos avisados e conscientes, que iludistes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus rogando. Consultai, pois, a Yahvé nosso Deus e revela-nos tudo conforme o que o Senhor nosso Deus te ordenar, e assim faremos. Sendo assim, hoje eu vos transmiti com toda clareza a vontade do Eterno. Contudo, não destes ouvidos em nada a voz do Senhor vosso Deus, pela qual ele mesmo enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis ao fio da espada, pela fome e por meio da peste,
exatamente no lugar que escolhestes para residir. Vamos lá. O que esses versículos, o que essas passagens estão querendo dizer, queridos? Por que Deus permitiu a morte de Gedalias? Porque ele já conhecia o coração do homem. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe em quem vocês têm depositado a tua confiança. Aquele povo estava seguro ali, por conta, não porque Yahvé tinha liberado palavra de que eles permaneceriam seguros, mas eles estavam depositando a confiança em Gedalias. E a partir do momento em que Deus permitiu aquele povo vir e matar todas aquelas outras pessoas, o temor entrou dentro, o medo, não foi temor, o medo entrou dentro do coração do povo. E eles logo queriam voltar para onde? Para onde eles tinham saído lá no começo. De onde Deus tinha feito sinais milagrosos. Abrido o Mar Vermelho, feito descer, jorrar água da fonte, cair maná do céu. O povo quis carne e Deus deu cordonizes. As roupas não se gastaram. Eles estavam querendo voltar ao lugar do início. E o que o Senhor está te perguntando hoje é, você remanescente, você está com medo dos ataques e você está querendo voltar para o lugar do início, por quê? Se você permanecer no lugar em que você está e ser obediente, Deus vai trazer provisão. Deus vai cuidar de você. Porque é nesse lugar que Deus mandou você ficar. Deus não mandou você levantar a tenda e partir para outro lugar. Deus não mandou você pegar e parar de fazer o que você está fazendo. Por que você quer retroceder? Aqui no versículo 19, ó remanescente de Judá, eis que Yahvé vos ordenou, não entreis no Egito para lá estabelecer vossa morada, porque tem muita gente aqui, e pessoas que vão ver esta live depois, que está achando que era melhor como estava antes. Sendo que você hoje é um remanescente. Querido, eu quero falar para você que a palavra do Senhor diz que uma vez em que você coloca a mão no arado, você não pode mais voltar para trás. Que uma vez em que você saiu da terra onde você estava, da terra do Egito, você não volta mais. Que não é porque você está sofrendo ameaça, que não é porque você está com medo da espada, que não é porque as coisas estão difíceis, que o Senhor Deus não está contigo. Existe uma promessa, existe uma palavra. Permaneça fiel, fique. Fique. Ó remanescente, fique. Por que você quer retroceder? Se Deus falou para você que não é, Deus falou para você que é para você retroceder? Não, é porque eu não suporto mais. O Senhor alivia o cansado. O Senhor dá força ao exausto. Você acha mesmo que você retrocedendo, o fardo vai ser aliviado? Eu quero te jogar um balde de água fria agora. Infelizmente, eu vou ter que te fazer isso, queridos. Caio. Infelizmente, eu vou ter que te fazer isso. Não vai aliviar o seu fardo. Muito pelo contrário, vai ficar muito mais pesado. Sabe por quê? Porque depois vai vir a culpa. Por que eu fui fazer? Por que eu retrocedi? Poxa, Deus falou, Deus avisou e eu não ouvi. Deus falou, Deus avisou e eu não ouvi. Eu não vou continuar aqui porque nós temos... o pessoal já está na hora, né? Tem muita gente que vai trabalhar. Mas na segunda-feira nós vamos continuar o nosso devocional. E a gente vai ver que Jeremias ele foi forçado a ir para o Egito. Então, vocês já podem imaginar o que aconteceu aqui. Deus estava vendo a intenção do coração daqueles homens. Será que com tudo que estava acontecendo, e aí vocês vão ficar meditando nisso, será que com tudo que estava acontecendo, eles estavam obedientes ao Senhor? Eles foram obedientes ao Senhor? Porque aqui, antes deles ouvirem a resposta de Jeremias, a resposta de Deus através de Jeremias, eles falaram o quê? O que eles falaram? Independente de qual for a resposta, nós iremos cumprir.
E eles colocaram Deus como testemunha, que Yahvé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos tudo de acordo com o que o Senhor Deus nos ordenar por intermédio de tua pessoa. Eles falaram que eles iriam obedecer tudo aquilo que o profeta Jeremias tinha falado. E o Deus disse, não vai, é para ficar. Porque se vocês forem, vocês vão ter morte. Que não é porque o inimigo está rondando, que não é porque eu estou permitindo isso acontecer aqui que vocês vão morrer, queridos. A gente precisa entender que Deus nos prova. Você sabia que para você ter sua bênção, você vai ser provado? Que a vida é uma grande escola? Que você só recebe aquilo que você tem tanto buscado a Deus se você permanece fiel e você passa na prova? Que se você não for aprovado pelo Senhor, você não vai receber a sua consequência, a sua bênção, mas você vai receber consequência? É porque Deus é carrasco? Não, é porque Ele te ama. É porque Ele está vendo que se você não estiver preparado, querido, que se você não estiver pronto, Ele não vai poder te abençoar porque Ele não quer te perder. E isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo, isso é compaixão. E eu quero te dizer, querido, que você não vai entender a forma de Deus trabalhar. Eu quero te dizer que você não vai compreender a forma dele fazer. E você nem tem que tentar fazer isso. Apenas viva aquilo que ele está pedindo para você fazer. Vai ter momentos em que a gente vai ficar cansado. Vai ter momentos em que a gente vai ficar sobrecarregado. Vai ter momentos em que a gente vai ter medo. Nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Nós carregamos sentimentos, emoções. Mas existe algo que eu e você devemos fazer. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não seja como esse povo que proclamou aqui, que disse que Yahvé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos de acordo com o que o Senhor ordenar. Que fala que vai ser fiel, mas não é. Que fala que vai ouvir e obedecer, mas não obedece. Porque Deus tem dado direcionamento para pessoas aqui e não estão cumprindo os direcionamentos que estão sendo dados. Porque aos seus olhos não faz sentido. Porque para você não é bom assim, desse jeito. Mas tu sabes o que é bom para você? Eu não sei o que é bom para mim. Grandes são os planos do coração do homem. Só que muitos deles são enganosos. Porque o coração do homem é enganoso. E nós temos que aprender a depender de Cristo. Nós temos que aprender a confiar em Cristo. E confiar, vivendo o dom sobrenatural da fé, que é crer sem ver. Porque, queridos, a gente vive pela fé. A gente vive pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus. Aprender a descansar no Senhor, mesmo que os teus olhos carnais não estejam vendo nada. Que a gente possa, em nome de Jesus, permanecer remanescentes fiéis. Que não é porque está vindo ataque de todos os lados. Que não é porque está acontecendo coisas que para você, meu Deus, calma, o Senhor é contigo. Queridos, eu sei que parece jargão gospel, mas eu preciso dizer isso daqui. O Senhor não vai dar uma cruz maior do que a tua, do que você pode, amém? Carregar. Deus não vai dar um fardo maior do que você suporta. A palavra diz que o Senhor pegou a maior cruz. Ele foi crucificado numa cruz que não era dele. Para que hoje eu e você carregue a nossa própria cruz. Porque a palavra de Cristo diz o quê? Lá no Novo Testamento. Cada um pegue a sua cruz e me siga.
Eu tenho a minha cruz, cada um de vocês tem a sua cruz. E nós devemos pegar ela e carregar ela. A cruz que não era minha nem tua, já foi. Estava lá no Gólgota. Jesus foi crucificado nela. Por isso que os seus braços se distenderam, que os ligamentos e os tendões se romperam. Aquela cruz não foi feita para ele. Aquela cruz foi feita para um homem que era muito maior que Cristo. Justamente para representar que a cruz que eu e você não podemos suportar já foi carregada. Então não existe motivo para eu e você não carregarmos cada um a nossa cruz. Porque às vezes a gente acha essa cruz é muito pesada, Jesus. Meu Deus, essa cruz está difícil. E eu quero te encorajar a pegar a sua cruz e seguir Cristo. A não desistir. A não parar. Cada um pegue a sua cruz e siga Ele. Porque a cruz que não te pertencia já foi, oh aleluia. Já foi, queridos. O problema é que a gente está querendo deixar as nossas cruzes pelo meio do caminho. O problema é que muitas vezes nós também não queremos nos colocar na nossa própria cruz. E a cruz é sinônimo de quê? A cruz é sinônimo de quê, queridos? O que a cruz representa? Será que vocês podem falar aí? O que a cruz representa? O que a cruz representa? No mundo espiritual, a cruz representa o quê? Queridos, a cruz representa a morte. A morte do velho eu. A morte do velho homem. A morte para as minhas vontades. Para que então você possa renascer em Cristo. O problema é que muitas vezes nós fugimos da morte do eu. Nós pegamos a nossa cruz, deixamos ela daqui, porque a cruz mostra morte. Eu não quero ser crucificado. Eu não quero que o velho homem morra. Eu não quero que as minhas convicções que eu criei por tanto tempo na minha vida permaneçam vivas em mim. Eu não quero ir para o Gólgota. Eu não quero ter a morte do meu eu adâmico. Então eu vou deixar minha cruz. Mas o Senhor diz: pegue a sua cruz e me siga. A palavra diz que nós devemos ser fiéis até a morte. E morte de cruz. Não está falando que eu e você vamos ser crucificados de forma carnal. Está falando que é para matar o eu. Está falando que é para você deixar esse velho homem, essa velha mulher morrer. Está falando que é para você deixar ego, orgulho, soberba, altivez de espírito, vaidade, morrer. Ser crucificado. Está doendo? É porque você está vivo. Morto não sente dor. Eu sei que é forte. E a primeira vez que eu escutei isso de um líder, que eu louvo a vida dele, que foi meu primeiro líder, que deu todo o embasamento que eu tenho na palavra. Aquilo entrou como uma flecha dentro do meu coração. Tá doendo? É porque você está muito vivo ainda. Eu não estou dizendo que você não possa sentir dor. Eu não estou dizendo que a sua dor não é válida. Mas tem coisas que a gente se torna mimizento. Tem coisas que é a alma gritando. Tem coisas que é porque a alma não se sujeitou ao Espírito, à vontade de Deus. E hoje o Senhor quer que a gente se sujeite totalmente a Ele. Ele quer que a gente se sujeite totalmente a Ele, queridos. Totalmente a Ele, totalmente a Ele, totalmente a Ele. Amém? Glória a Deus. Bom, até aqui nos entregou o Senhor. Nós lemos aqui, deixa eu até marcar para mim não me perder. Nós lemos Jeremias 40, 41 e 42 para concluir aquilo que o Espírito estava querendo dizer. Então, nós vamos continuar aqui em Jeremias 43, amém? Que o Eterno de Israel possa continuar falando, que nós possamos meditar na palavra, nessa palavra que foi
liberada sobre nós, amém? Nesse dia. E outra coisa, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, antes da gente orar e encerrar. Permaneçam em oração, amém? Permaneçam em oração, permaneçam em oração. Clamem. Esses dias que eu fiquei bem, sem fazer live, sem ficar mexendo muito em rede social, eu tive uns momentos muito profundos de oração com o Senhor, e o Senhor me trouxe, me acordou de madrugada e me trouxe dois direcionamentos, amém? Primeiro, ele falou, ore por justiça. Queridos, eu não sei ainda o que é, mas eu acredito que tenha a ver, sim, com a nação do Brasil, que tenha a ver, amém, com as coisas que estão movimentando, né, no mundo espiritual. Então, eu quero convidar vocês para que vocês entrem nesse clamor, orando para que haja justiça do Senhor. Justiça sobre a terra, justiça sobre esta nação. Eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de nada disso. Eu estou dando direcionamento daquilo que o Senhor pediu, ore por justiça. E outro ponto que o Senhor falou, e eu fiquei bem, assim, eu falei, meu Deus, o que está para vir? E eu tenho visto agora os noticiários e eu estou começando a entender. O Senhor foi muito claro e específico numa madrugada. Eu simplesmente acordei e o Senhor disse, eu vou abalar o sistema econômico do mundo. Queridos, eu não estou falando isso para trazer pânico. Vocês me conhecem, eu não sou profeta do caos. Eu só estou compartilhando aqui para que vocês estejam alertas, atentos e vigilantes. Tem muita coisa acontecendo. É só vocês darem o Google, eu não vou ficar aqui procurando, eu não vou ficar aqui falando. Apenas orem. Apenas peçam direcionamento para o Senhor. E eu também não vou falar mais do que ele pediu para mim falar. Mais do que ele me revelou. Ele apenas disse, eu vou abalar o sistema econômico financeiro do mundo. Está para acontecer coisas. Está para acontecer grandes coisas. Mas aquele que permanece fiel, aquele que sabe se posicionar, aquele que está ligado às movimentações dos céus, o Senhor, ele guarda, o Senhor, ele avisa os seus profetas. Amém? Eu não estou falando aqui para você sair desesperado. Guarda dinheiro, faz aquilo. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem acontecido uma série de coisas que não faz sentido aqui nessa nação. Navio que atraca, avião que vem da Rússia e ninguém sabe o porquê, para onde vai. Está tendo troca de trono, tanto no mundo espiritual, porque quando acontece na terra, já aconteceu no espiritual. O cara da Venezuela foi preso, Bolsonaro foi preso, e não sei quem faz o conselho de paz, e não sei quem faz aquilo outro. Estejam atentos aos sinais. Eu não vou ficar falando. Estejam atentos aos sinais. Não baixem a guarda e orem e clamem por justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu peço que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que nele há, Pai, que o Senhor venha estender, Senhor, em nome de Jesus, continue com a sua mão estendida sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa trazer respostas, que o Senhor possa continuar falando, Senhor, com este homem, com esta mulher, que nós possamos, Senhor Jesus, ser fiéis a Ti, fiéis até a morte e morte de cruz, crucificando o velho homem, crucificando eu, tirando, Senhor, de cada um de nós o ego, o orgulho, a soberba e a altivez de espírito, Pai. Pai, que tudo aquilo que não for proveniente do Senhor, o Senhor arranque de nós. Que tudo aquilo que não fizer parte mais da nossa nova natureza em Cristo Jesus, o Senhor arranque, Pai. Em nome de Jesus. Que o medo não venha nos paralisar. Que o medo não venha, Senhor, em nome de Jesus, nos desviar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fazendo com que a gente pense em voltar para o Egito, para fazer morada. Não, Senhor.
Uma vez que colocamos a mão no arado, nós não retrocedemos mais. Uma vez em que avançamos em Cristo Jesus, Senhor, nós não temos mais o direito de voltar para trás, Pai. Então, Pai, que em nome de Jesus, eu peço que hoje o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Aleph e o Taf, o início e o fim, aquele que tudo fez, venha trazendo, Senhor, em nome de Jesus, sobre essas vidas, o novo ânimo, revigora o cansado, dá força ao abatido, tira, Senhor, a ansiedade do coração, quebra a incredulidade, Senhor, em nome de Jesus, que eles se sintam, Senhor, agora, doce amigo Espírito Santo, traz renovo sobre essas almas, traz renovo, Senhor, nesse espírito, que o fogo de Yeshua, o fogo do Espírito Santo de Deus recaia sobre essas vidas e reacenda, Senhor, a chama. Assim como foi orado no início, Pai, que as lenhas, Senhor, deste altar venham ser, Pai, acesas com o fogo fumegante da Tua presença nesse dia, Pai. Que nós possamos te render graça, louvor, adoração, em espírito e em verdade, por aquilo que Tu és e não por aquilo que nós possamos, por aquilo que o Senhor possa nos dar. Pai, que a nossa vida seja uma constante adoração a Ti. Através do nosso falar, através do nosso andar, através, ó Pai, dos nossos relacionamentos, das nossas atitudes, seja uma constante adoração ao Senhor, Pai. É o que eu oro, Pai, e declaro, em nome de Jesus, abençoando, Senhor, essas vidas, abençoando esses casamentos, abençoando, Senhor, esses pais, esses filhos, abençoando, Senhor, em nome de Jesus, essas vidas que tanto clamam por socorro, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, queridos, é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Para você que está chegando agora aqui nessa comunidade, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Retornaremos na segunda-feira, em nome de Jesus, a partir das 8 horas da manhã. Amém. Você está convidado, você está convidada a participar conosco dos nossos devocionais e ter o alimento, o maná fresco do céu. Amém. Que nos direciona, que nos traz resposta, que nos traz alívio, que nos traz confronto, que nos traz direcionamento. Amém? Que o Deus Pai Todo-Poderoso permaneça sobre a sua vida, em nome de Jesus, e até segunda-feira, queridos. Até mais. Tchau.